Linha de Frente. Olá, meu povo, eu sou Rodolfo Maris e está começando mais um Linha de Frente. Hoje os convidados são Carol Curimbaba, Alessandro Negão, Fernando Capês e meu amigo delegado Palumbo. Vamos juntos comandando essa nave chamada Linha de Frente. Obrigado, meus amigos. Só ele é teu amigo? Ô, Capês, todos aqui são meus amigos, Capês. Você é muito meu amigo. Obrigado por ter ido no meu podcast, Negão, Carol, todos os meus amigos aqui. Brincadeira, esse mundo. É você, Carol? Começamos bem o programa de hoje. Vamos lá, olha só, e na tradicional live semanal de Lula, chamada de Conversa com o Presidente, diversos assuntos foram abordados. Lula comentou sobre a indicação de um novo procurador-geral da República e avisou que não pretende colocar um amigo no cargo. Vamos ouvir esse trecho. As pessoas já estão preocupadas com a sucessão do Procurador-Geral da República, já estão preocupadas com outro membro da Suprema Corte. Essa é uma coisa que é uma naturalidade. Ninguém, nesse país, ninguém tem mais experiência de escolher procurador do que eu, porque já escolhi 3. Sabe? Então, eu vou escolher no momento certo, na hora certa. Eu vou conversar com muita gente, vou ouvir muita gente, sabe? Vou atrás de informações de pessoas que eu penso, sabe? Vou discutir se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco. Tudo isso é um problema meu, que está dentro da minha cabeça. E quando eu tiver um nome, eu indico. É simples assim, sem ficar aquela aposta, vai escolher amanhã, vai escolher depois, é fulano, é Betão, ninguém tem que ficar tentando adivinhar. Eu vou escolher a pessoa que eu achar que é a melhor para os interesses do Brasil. Se der errado, paciência. Obviamente que eu vou escolher com mais critério, com mais pente fino, para não cometer um erro. Eu não quero escolher alguém que seja amigo do Lula. Eu quero escolher alguém que seja amigo desse país. Olha só, se nós não estivéssemos passando por um período meio estranho, conturbado no Brasil, seria normal essa fala do Lula, mas nós sabemos que não é, porque o Zanin está aí. E ele prometeu lá atrás que não indicaria os seus amigos, principalmente para o STF. Negão, vendo o Lula falar dessa forma, nós devemos acreditar que realmente ele não pretende colocar um amigo nesse cargo? Não. Simples assim, porque ele indicou o Cristiano Zanin, apesar de ter dito várias vezes. Aliás, ele falou exatamente como ele falou agora. Mas um adendo, tá? Um adendo, Negão. Eu acho o Zanin um excelente advogado. Não, tá? Nada beleza, contra... mas aqui a gente nunca critica o fato de se o Zanin é um bom ou um mau advogado, muito pelo contrário, porque aqui é unânime entre todos os advogados aqui da casa sempre falar do trabalho dele, mas a questão é o presidente. O presidente, que hoje o presidente Lula, quando antes era candidato, quando depois venceu a eleição, ele tinha um discurso muito forte em cima de que não indicaria um amigo, porque era um cargo muito sério para ministro do Supremo Tribunal Federal, e acabou indicando o Cristiano Zanin. Agora ele vai ter que escolher mais um procurador-geral da República e muito provavelmente ele vai indicar alguém muito ligado a ele, passando por cima do próprio discurso. Eu não acho tão ruim assim você indicar um amigo ou indicar alguém próprio. O meu problema é sempre a pessoa que fala uma coisa e na hora H faz outra, e depois quando você vai criticar, você é o errado e não a pessoa que disse uma coisa e depois desdisse, vamos dizer assim, que é como ele fez com relação à indicação não só do Cristiano Zanin, mas de outros personagens também. Desde que ele começou, ele tá indicando só os parceiros, né? É isso, Negão. Ô, meu amigo. Meu amigo. Fala pra todo mundo que você é meu amigo também, Fernando Capês. Rodolfo Maris é meu amigo e amigo dos amigos. É isso aí. Olha só. Quando o Lula fala que ele vai escolher com mais critério, com mais calma, será que ele está se referindo ao G. Dias, que foi uma indicação dele e, obviamente, nós estamos vendo que não deu certo? Olha, em primeiro lugar, um prazer estar aqui novamente, comentar meus amigos aqui de bancada, você, Rodolfo Maris. Olha, vamos entender o seguinte: o sistema constitucional dá ao presidente da República esta prerrogativa. Então, o presidente da República pode, em primeiro lugar, escolher o procurador-geral da República sem lista tríplice. A Constituição Federal não prevê lista tríplice. Ele pode escolher qualquer um. Logo,
os critérios são próprios e personalistas. São critérios do presidente da República. E assim também no Supremo Tribunal Federal. O Lula chegou a indicar, vamos lá, o Joaquim Barbosa, o César Peluso, Carmen Lúcia, César Aires Brito, Lewandowski e Toffoli. Depois a Dilma indicou Teori Zavascki, Fachin, indicou o Barroso e a Rosa Weber. Muito bem. Foram esses critérios. Alguns deram certo, outros também, talvez nem tanto. Mas o presidente tem que escolher aquele com quem ele se afina mais. Espero que ele não escolha por critérios pessoais o Procurador-Geral da República. O país está precisando nesse momento do quê? O que o país mais precisa nesse momento? Pacificação. Parabéns. O país precisa... Parabéns, negão. O país precisa de pacificação, ponderação, serenidade, equilíbrio. Tá todo mundo louco. O pêndulo tá baixando para lá e para cá. As garantias constitucionais estão sendo colocadas em jogo. Liberdade de expressão, direito de ir e vir, inércia do poder judiciário. Então tudo isso tem que ser colocado. Eu espero que alguém que seja moderado, ponderado, que não seja uma estrela para se projetar. No caso do Cristiano Zanin, que tomou posse essa semana, o Zanin, presta atenção, ele tem uma obra que chama Introdução ao Lawfare. O que é lawfare? Lawfare é a utilização do direito e da justiça para promover a guerra. E a gente está vendo isso no país há algum tempo. Independentemente do Zanin ter sido advogado do Lula, eu chamo aqui o nosso espectador a atenção pelo seguinte: nós precisamos de um ministro do Supremo Tribunal Federal criminalista, que conheça direito penal, que tenha sofrido as agruras de um advogado criminalista que enfrentou muitas vezes abuso de autoridade e que ele não vai praticar abuso de autoridade. Eu, ao contrário aqui da maioria dos críticos do Lula, eu tô otimista com relação ao Zanin. Eu acho que ele vai ser um excelente ministro, independentemente das relações que ele tem com o Lula. Perfeito, porque ele tem ponderação, conhecimento jurídico, e eu espero que ele seja um ministro garantista, porque a função do Supremo é garantir e proteger os direitos individuais. Ótimo, nós esperamos que o diploma de advogado fique na gaveta enquanto a toga de ministro enquanto o STF faça valer nessa situação. Aqui a gente não está debatendo o critério se ele é ou não competente para o cargo. A grande questão é a fala do Lula, quando ele fala assim, que não pretende colocar um amigo no cargo. Essa é a grande questão dessa oração, dessa sentença. Sabe por quê? Porque ele fala uma coisa e faz outra. Esse é o grande negócio. Eu creio que, como presidente da República, Carol Curimbaba, ele não quer errar. A última coisa do mundo que ele quer é cometer um erro, principalmente na sua indicação. Cadê o amiga? Pois... Esperando. Por favor, Carol Curimbaba, minha amiga, que me deu uma flor, me deu uma das primeiras vezes que eu recebi flores. Você tá vendo? Homem também recebe. Exato, tá vendo? Eu puxo o saco. Caramba, pra mim você não me deu nada, hein? Não, espera, eu vou trazer. Ciúmes também. Eu vou trazer um café aqui. Ô, meu diretor, eu tô me sentindo aqui, cara, o centro das atenções agora, sinceramente, viu? Vou trazer o café lá da fazenda, acabado de tá maravilhoso. Então vamos lá. Carol, vamos lá, é isso, ele não quer errar. Ele nem pode, nem é de interesse dele, né? Primeiramente, olá a todos meus amigos, meu amigo e vocês que nos acompanham aí em casa. Bom, eu também, claro que ele não quer errar e é muito importante que ele consiga alguém que realmente siga a Constituição e não faça caça às bruxas, como eu entendo que o Janot fez na época de Temer, por exemplo. Mas eu queria trazer o debate para um ponto, a importância desse cargo, né, que é o Procurador-Geral da República. Através do Ministério Público, é o órgão que, de fato, pode fiscalizar as ações dos três poderes e investigar também as autoridades com foro privilegiado. Ou seja, é quem praticamente faz denúncias contra o presidente e outras autoridades com foro privilegiado. Olha o tamanho da importância desse cargo, né? Então, Lula realmente tem que colocar alguém ali que não faça caça às bruxas, porque... Só uma vírgula, vamos lá.
Fala com mais entonação para quem está nos assistindo, de fato entender o significado da PGR. Porque você trouxe aqui um raciocínio lógico que ninguém estava comentando até agora e que a galera em casa talvez não entenda. Qual é a grande função do Procurador-Geral da República? Ele simplesmente pode investigar as autoridades com foro privilegiado, ou seja, ele pode ir atrás de Lula, atrás dos deputados e ver o que cada um está fazendo de errado, e ele pode promover ali uma desordem política. Como eu entendo que aconteceu na época de Temer, sim, Temer quase caiu, mesmo sendo, no meu entendimento, um governo bom, que estava fazendo boas reformas, ele quase caiu porque estavam fazendo caçar as bruxas com ele e nada foi encontrado. É importante a gente falar isso. Então o procurador pode desestabilizar a política brasileira, sim, ou pelo contrário também, pode deixar o povo fazer o que quiser ali, o pessoal, as autoridades fazerem o que quiser. Engavetador, exatamente, essa expressão, exatamente. Então essa é a importância de colocar um cara correto, né? E o que me incomoda é que faz alguns anos já que é tradição seguir a tal da lista tríplice, que é o quê? O Ministério Público apresenta 3 nomes e o presidente escolhe um desses 3 nomes que depois vai ser sabatinado pelo Senado. Aí você tem nomes indicados pelo próprio Ministério Público. Lula não quer isso. Ele falou, ele foi muito claro e está dentro do direito dele, ok? Eu não gosto, não acho que é a forma mais democrática e que ele se blinda também de possíveis julgamentos. Ele quer ir direto, ir lá e escolher quem vai ser o procurador. Eu espero que ele faça uma boa escolha. Acho sim que ele fez uma boa escolha também com o Zanin, mas não é um sinal bom pro mercado, digamos assim, porque ele coloca um amigo dele, né? Mas também acho que o Zanin vai fazer um bom trabalho, espero e torço para que ele coloque alguém nesse sentido também lá na PGR. Perfeito, Carol. Ô, Palumbo, meu amigo, como vai? Tudo bem? Amigo? Não, meu parceiro. Paga vários almoços pra mim e você não paga nada. Almoço barato. Calma, almoço barato. Felipe Monteiro tá na fila. Almoço barato e na dona Dirce. Olha só, pra gente não perder o raciocínio aqui, Dirce, um beijo pra senhora aí que nos atende todos os dias tão... demais, né? Bem. O meu amigo também aqui. Hoje é dia do amigo, hein, pô? Hoje tá sendo dia do amigo, hein, Capês? Ele trouxe um raciocínio também junto com o Negão, quando ele pegou... Não, o Negão tem que estar... meu diretor soprou aqui e falou, o Negão tá triste. O Negão é o grande centro do que eu vou falar agora. Porque ele trouxe uma palavra-chave pro negócio, enquanto o meu amigo Fernando Capês falava aqui que é pacificação. Exato. Ele trouxe a palavra pacificação e eu guardei pro Palumbo isso. Por quê que ele trouxe a pacificação? Porque o Brasil precisa disso. Mas, Palumbo, como que traz a pacificação vindo do chefe maior do executivo uma reportagem dele falando de vingança do Sérgio Moro, que só ia sossegar quando... Pinho, o Sérgio Moro, não sei o que o Sérgio Moro, vencemos o bolsonarismo, aquele genocida, ou seja, um exemplo nada pacificador de quem está na cadeia do topo alimentar. Como é que funciona isso, então? Olha, eu gostaria muito de acreditar no Lula, mas eu não acredito. O que ele fala, infelizmente, não se escreve. O Ministério Público é um órgão poderosíssimo, um poder, como mesmo a Carol falou, de investigar, de denunciar, e eu espero que a escolha seja de uma pessoa que não seja política, e sim que tenha total independência, como tem no cargo de Procurador-Geral da República. Agora eu fico me perguntando, eu tive a leve impressão de que o Lula estava meio nervoso nessa entrevista. O que é se der errado? É errado para quem? Será que é pro povo mesmo ou pros companheiros dele? Essa é a minha dúvida. E eu sinto informar que eu tenho quase que certeza que ele vai indicar um amigo, um aliado, e que talvez não se siga a lista tríplice, como aconteceu na maioria dos governantes deste país. É bom lembrar também que o Bolsonaro, ele não seguiu a lista tríplice e, maluco, ele foi macetado quando ele não fez isso. Vamos ver a outra parte agora, né? Todo mundo falou um monte, não, porque tem que seguir a lista tríplice, a bendita lista tríplice. Lista tríplice. Entendeu? Eu já sou eu sou da opinião do seguinte: o presidente ele pode escolher quem ele quiser. A lista tríplice serve para ajudar com os melhores nomes, não só do judiciário, aí o Capês me corrija se eu estiver errado, os melhores nomes que o próprio judiciário brasileiro, o pessoal do direito já escolhe ali, fala, ó, esses 3 aqui são os 3 nomes bons aqui que a gente tem, e aí e também não são tão ligados ao presidente, porque se você pega alguém
muito parceiro, muito amigo, você vai ter de volta a figura do engavetador-geral da República, que é sempre bom lembrar, foi o pessoal de esquerda que inventou esse nome, que aliás, para inventar nome, eles são muito bons, né? Só que às vezes a carapuça serve. Deixa eu colocar um outro ponto aqui na mesa para criar discussão também, vocês ficam à vontade para falar depois disso, porque em outro momento da live, Lula explicou a indicação de Márcio Postman ao IBGE e negou ter atropelado Simone Tebet. Vamos acompanhar. O Márcio Postman é um dos grandes intelectuais desse país. É um rapaz extremamente preparado, sabe? E esse rapaz, eu escolhi ele porque eu confio na capacidade intelectual dele. Ele é um pesquisador exímio. Agora, algumas pessoas que possivelmente, sabe, queriam ir para lá, ficam colocando dúvidas sobre a idoneidade do Márcio Postman. Os fascistas estão dizendo, mas ele vai manipular dado a favor do governo. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Quem tem uma história nesse país, como é que vocês me ajudaram a construir, não vai precisar de manipular dado para poder fazer as coisas nesse país. E eu quero só te dizer o seguinte, que a Simone não tem nada a ver com isso. A Simone é uma das coisas boas que aconteceu no meu governo. Ela é de muita qualidade, de muita seriedade e de muito compromisso com esse país. Portanto, se alguém tentaram até inventar briga, porque o Lula passou por cima da Simone, o Lula atropelou. Primeiro, o presidente nunca atropela. O presidente faz o que tem que fazer. Mas eu não atropelaria porque não é o meu jeito de fazer política. Palumbo, eu sei que você tá sorrindo aí, com um sorrisinho discreto aí pra destilar o discurso. Já disse tudo. Nossa, não foi um atropelo e deu marcha ré, atropelou de novo. Quer colocar para um cargo de suma importância no país, que é o IBGE, sabe, que controla os dados aqui de pesquisa, com certeza, ele quer colocar alguém da sua confiança. Atropelou ou não atropelou? É lógico que atropelou, deu marcha ré, voltou e passou de novo. Uma falta de respeito tremenda, ou seja, não tem independência nenhuma o ministério. Uma vergonha. E eu fico aqui embasbacado, né, que o partido não fala nada, tá tudo certo. Tá tudo certo, tudo tranquilo. Atropelou, claro que ele é presidente da República, ele pode fazer isso, mas o ideal seria que fosse indicado pela ministra Simone Tebet. Porque isso não foi um atropelo, foi um tratoraço. Passou por cima, voltou e passou de novo. E depois, o Lula é muito esperto. Ele fala exatamente o que a imprensa quer ouvir, o que eles vão acreditar, que eu não acredito de hipótese nenhuma, que tá tudo paz e amor, mas ele acabou desprestigiando a ministra Simone Tebet. Isso é tão claro quanto a luz solar. Pense, o âmbito jurídico não é imoral. No âmbito ilegal. Jurídico não é ilegal, desculpa. Mas para nós aqui se torna imoral. Olha, do ponto de vista da eficiência da administração pública, é um pouco complicado. Você tem o Ministério do Planejamento. Você sabonetou tudo, Capê. Você deu uma sabonetada. Uma aula de sabonetada. Se é da competência da Simone Tebet tomar essa decisão, por que o presidente da República vai lá e atropela a Simone Tebet? É essa a questão. Não pode ser ilegal, mas pra gente aqui é totalmente imoral. Não considere imoral. Você falou que hoje eu vou polemizar. Não considere imoral porque é prerrogativa do presidente indicar, mas não é correto. O Ministério do Planejamento tem por função, como o próprio nome diz, planejar, colher dados, organizar esses dados. Então você tem um Instituto de Pesquisa da Economia Aplicada, que é o IPEA, você tem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Eles vão fazendo pesquisas, colhendo dados, levantando esses dados, a partir dos quais o Ministério do Planejamento faz a organização e entrega para o Ministério da Fazenda. É assim que funciona. Agora, o que aconteceu? A Simone Tebet não foi consultada sobre a indicação do Márcio Postman. Ora, isso é errado, é ruim do ponto de vista da administração pública. Eu não vou dizer que é imoral, mas é errado. Porque o presidente da República, quando faz isso, ele desprestigia a sua ministra. Mais do que indicar alguém sem que ela tomasse conhecimento, quem fez a divulgação do nome foi o ministro secretário da Comunicação Social, Paulo Pimenta. E na entrevista dela, pode até dizer que ela não se incomodou, mas ela disse: vamos aceitar o nome de Márcio Postman que eu acabei de conhecer, cujo nome acabei de saber qual é.
Ela disse isso. É uma indireta. Eu prestei atenção. Nas meias palavras da política é que se diz tudo. Agora, o que aconteceu? Ficou mal. Porque foi nomeado o presidente do IBGE, que é um órgão que está dentro, uma entidade que está dentro, uma autarquia que está vinculada ao Ministério do Planejamento, sem que a ministra soubesse. Ora, o que surgiu? Quais foram os comentários? Começou a fritura. Isso não é imoral? Isso não é imoral? Isso é uma prática política chamada fritura do ministro. Você começa a fritar o ministro. O que é fritar o ministro? Criar situações desconfortáveis, tirando a autoridade, até que a pessoa fica numa situação que ela fala, não, eu não tenho mais condições de continuar aqui, eu vou sair. Então surgiu claramente o boato, não é questão de querer falar ou fazer intriga. Claro que foi uma fritura. E por que foi uma fritura? Porque o Centrão está pressionando para a negociação de ministérios, a pauta vai ser travada, o Lula vai ter que sacrificar os seus amigos. Alguns já estão rodando, alguns que foram leais, inclusive a ele, durante a campanha, como a ministra do Turismo, já saíram. Outros irão sair. Ele pode até agora segurar um pouco para fazer um jogo de cena, mas ele vai sacrificar. E deu a impressão de que ele queria se livrar da ministra Simone Tebet do Planejamento. Ficou chato. Então houve esse recuo. E finalmente, eu não diria que vai manipular dados. O IBGE tem mais ou menos 9.500 funcionários que são sérios, fazem o seu trabalho. Agora, é possível dizer muitas mentiras falando só a verdade. Dependendo de como você organiza esses dados, dependendo de onde você pretende fazer pesquisa prioritariamente, você pode obter informações diferentes. O texto muda dependendo de onde você colocar. Você não viu as pesquisas de intenção de voto? Sim. Quer dizer, o Lula tinha 49 e o Bolsonaro 28. De repente fica a diferença de menos de 2% entre um e outro. Por que as pesquisas mentiram? Não, fizeram levantamentos tendenciosos em determinados pontos. Esse é o problema que pode acontecer e atrapalhar um planejamento técnico. Então, do ponto de vista da eficiência da administração, é outro princípio. O princípio da eficiência foi uma atitude politicamente imoral. Questionável. Você fala imoral. Eu vou falar imoral porque prestem atenção e vê se cabe nessa frase, principalmente na atitude do Lula, tá? Imoral no dicionário tá escrito assim, adjetivo de 2 gêneros. Contrário à moral, às regras de conduta vigentes em dada época ou sociedade, ou ainda aqueles que estabelecem para si próprio algo. Ou seja, foi imoral o que o Lula fez com a Simone Tebet. Foi. Eu vou seguir na linha do Capês, nessa análise política. Foi, de fato, uma fritada planejada. E por quê? Pessoal, quando o Lula montou a equipe de ministérios dele, ali lá atrás, lembra da tal frente ampla? Então, ele precisava de alguns selinhos de garantia para montar o seu ministério e mostrar uma mensagem que ele queria passar. 2 selos de garantia, Marina Silva, que é uma pessoa extremamente respeitada internacionalmente pela sua atuação no meio ambiente, que já tinha brigado com o Lula, mas topou fazer parte do programa. Sônia Guajajara também, que aí, mas em relação aos povos... Sônia Guajajara, ela tá no Ministério dos Índios? Se dissolver. Então, tá sumiram. Você viu que a Marina Silva... Então. E ele fritou, a Marina Silva fritou a Sônia... E agora, Simone Tebet é mais emblemática ainda, ao meu entender. Por quê? Ele chamou Simone porque ela fez aquele movimento de apoiá-lo na campanha, mas chamou porque ela tem um viés um pouco mais liberal. Você vê até no grupo de campanha dela, pro primeiro turno, que ela era candidata à presidência da República, você vê que o grupo dela era feito essencialmente, inclusive, por mulheres, mas mulheres incríveis aí. Inclusive, a Paulo Guedes dela era Helena Landau, né? Que é uma baita de uma economista liberal boa. Então, ela montou uma equipe boa, direcionada mais para um viés mais liberal. Então, o Lula a chamou por conta do seu apoio, ele não podia não chamar, não deu o ministério que ela queria, que tinha mais impacto social, mas deu o ministério bom do planejamento, né? Mas a chamou para ter uma chancela do liberalismo, uma ponte com o mercado financeiro. Só que o que aconteceu nesses últimos meses? Haddad fez essa ponte com o mercado financeiro muito bem feita, e é ponto para o Haddad. Ele está conseguindo ser um viés um pouco mais moderado, provavelmente é um acordo que eles fizeram ali, e ele está conseguindo fazer essa ponte muito bem feita com o mercado financeiro, sinalizar que o presidente Lula não vai gastar a torta direita, a gente espera que isso aconteça. Então, qual é a necessidade hoje de Simone Tebet? E outra, diferente de Marina Silva, que é muito respeitada internacionalmente pelo seu trabalho,
quem é a Simone Tebet politicamente caso ela perca o ministério. Não que ela não tenha uma trajetória importante, ela tem. Só que se ela perder o ministério, ela perde os holofotes. Então ela tá passando por uma humilhação danada, feia, mas se sair de lá, como que ela vai ser eleita no seu estado, depois para senadora ou o que quer que seja? Negão, olha o que a Carol acabou de falar, é que a Marina Silva é respeitada internacionalmente pelo seu trabalho. É porque ela levanta uma pauta que toda hora a galera adora falar. Adora. A pauta ajuda muito a Marina Silva. Se tivesse lá o José do Coco, com certeza o José do Coco seria muito mais conhecido também que Simone Tebet. Tá lá. Não mérito, viu? Só tô dizendo o fato. Eu acho que ela poderia fazer mais, mas infelizmente ela é amarrada a fazer algumas coisas. Ela é limitada a fazer algumas coisas, principalmente pelo executivo. Alessandro Negão, quando a gente fala de Simone Tebet, me vem na cabeça um ar de você plantou e agora você tá colhendo. Não, eu acho que, na verdade, o Lula salvou a Simone Tebet. Ainda deixou ela ainda no campo político, mais ou menos o que ele fez com o Alckmin. Entendeu? Porque senão hoje seriam dois que estariam talvez apagados aí. A Simone Tebet, eu recentemente participou do meu podcast, a Daniela Alves, e ela falou muito bem da Simone Tebet, de toda a capacidade dela, mas é como a Carol acabou de falar aqui. Quem é ela no jogo político? Aí que tá, qual a importância dela no jogo político? A gente fala da Marina, mas a Marina ainda é muito forte. A impressão que dá, porque assim, o Centrão é um cachorro faminto. O Centrão quer muito comer mais ministérios, quer cada vez mais espaços e já estão mirando já o cargo da Simone Tebet. Só que o Lula não pode mandar a Simone Tebet embora. Até para facilitar para o público de casa, o que está acontecendo com a Simone Tebet é o que aconteceria em qualquer empresa quando o patrão quer mandar o funcionário embora, mas não quer pagar o FGTS. Então o que ele faz? Ele começa a colocar ele num horário ruim, começa a colocar ele em pontos estratégicos que seja ruim para ele, às vezes manda ele para uma outra filial que fica longe da casa dele, até que ele desiste e ele mesmo saia. Porque se a Simone Tebet desistir, aí o Lula vai ficar com essa pecha de, poxa, eu queria tanto que você ficasse aqui, eu gosto tanto de você, entendeu? Eu queria tanto uma mulher aqui, mas que pena que você tá saindo. E ele não pode ter essa coisa de ele mandar embora, ele ter que puxar esse bonde. Não é interessante para ele. O IBGE é importantíssimo pro Brasil. Porque o IBGE, o Brasil é um país muito grande, é um país continental. Então, o trabalho do IBGE é ajudar o Ministério da Simone Tebet, do Planejamento, a planejar políticas públicas, ou seja, é um ajudando o outro. É o IBGE explicando para Simone Tebet, que é do Planejamento, e o Planejamento dizendo para o governo aonde vai ser melhor aplicar as políticas públicas. Colocar alguém que não seja tão bom para o cargo pro IBGE vai fazer com que isso fique desestabilizado. Então, ou bom, mas fora de sintonia com a ministra. Fora de sintonia com a ministra. Completamente, ela não sabia nem o nome. Com duas direções. Ela não sabia o nome. E sobre esse assunto, eu sempre falo aqui que vai dar pano pra manga, nós vamos discutir esse assunto aqui por mais vezes, podem ter certeza disso, tá? Simone Tebet tá só começando, Simone Tebet. Vem muita água ainda por debaixo dessa ponte. E olha só, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, baixou a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, de 13,75 para 13,25 ao ano, em uma decisão apertada de 5 votos a favor e 4 contra. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi o grande destaque da votação ao se colocar como fiel da balança no corte de juros, dando o voto de Minerva e desempatando a votação em favor da queda de juros. Vou parar aqui, vou fazer 2 tempos, porque é impressionante isso, tá? Vou começar com você agora, Carol Curimbaba, porque fez sentido. Ontem, quando eu estava por dentro dessa notícia, essa semana, né, inteira, foi falado, discutido sobre essa decisão do Campos Neto, eu achei ele no mínimo inteligente. Ele já entendeu o jogo que ele tem que jogar com esse atual governo. Especialistas esperavam mais, até 0,5% de um ponto ou 0,75%, o que não foi muito agradável, mas ter baixado já esse tanto foi significativo. Principalmente o voto dele que ninguém esperava. Exatamente. Na verdade, o voto dele foi uma piscadela aí pro governo, viu? Que foi o que o mercado entendeu, né? Foi
A decisão foi uma boa decisão. Poderia ser até 1 ponto percentual se baixasse, é que é uma baixa muito brusca, né? Mas não ia impactar negativamente, principalmente a inflação, que o objetivo do Banco Central é o controle da inflação essencialmente, né? Mas foi 0,5 ponto percentual, o que já é uma boa diminuição. Mas o que eu achei muito interessante aí dessa jogada é que na última reunião do Copom, no mês de junho, os diretores, a ata final, né, da reunião, não sinalizava necessariamente que ia haver essa queda da taxa de juros, tá? Eles não falavam com certeza que ia haver. E agora, nessa reunião, apesar de ter sido 5-4, né, com o voto de Minerva e do presidente, do Campos Neto, que foi uma surpresa grata, ao meu ver, porque precisava baixar mesmo, todos eles, mesmo os que queriam que descesse menos, queria que descesse só 0,25, todos eles, os 9, por unanimidade, portanto, disseram que na próxima reunião, muito provavelmente vai ter a mesma queda. Então, se eles falaram esses 4 que votaram contra, que queria que baixasse só 0,25, por que falaram que na próxima já pode baixar meio? Eu achei meio confusa essa história, mas de qualquer forma os mercados reagiram muito bem. E tem mais um ponto essencial aí, que eu estava conversando até com o Negão antes da gente entrar aqui no programa. Lula fez um discurso extremamente agressivo sobre a taxa de juros. A gente viu que desde o começo do ano ele queria colocar o Campos Neto, assim, se der problema no meu governo, a culpa é do Campos Neto, que não quer baixar a taxa de juros. Mas esse discurso é uma aula de política que eu não gosto, porque eu não gosto de política agressiva, eu sempre falo aqui. Mas olha como que com a pressão de Lula, o discurso dele, ele conseguiu angariar uma parte da população, inclusive empresários que estavam sofrendo com a taxa muito alta, estão ainda, para que houvesse uma pressão popular. E eu acho que isso, de uma forma ou de outra, são seres humanos que estão ali na diretoria do Copom. De uma forma ou de outra, influencia. E eu espero que não desande a inflação, mas eu acho que essa baixa gradual de 0,5 a cada 45 dias, eu acho que vai ser bom para o país. Sim, a gente precisa, porque a gente tem a maior taxa real de juros do mundo. Desculpa, eu me estendi. Não, pode se estender. Você está explicando. Acabou. É interessantíssimo você explicar isso, porque afeta mesmo. E, de fato, o comitê ainda indicou que a queda dos juros deve continuar nesse ritmo nas próximas reuniões, que acontece, eu acho que daqui 45 dias, se eu não salvo engano aqui, tá? Mas olha só, Capês. E mesmo com a atuação decisiva de Campos Neto, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, não economizou nas críticas ao presidente do Banco Central. No Twitter, ela disse o seguinte, abre aspas, o corte de 0,5 ponto na taxa Selic não muda o fato de que o Banco Central segue impondo ao Brasil a maior taxa de juros do planeta. Estamos pagando um preço muito alto pela atuação política do bolsonarista Campos Neto. Olha só, hein? Isso manteve os juros na estratosfera, apesar de todas as evidências de que vou ler de novo, vou ler com muita atenção essa palavra, tá? Evidências de que envenenam a economia. Vou ler de novo. Envenenam a economia. O Banco Central de Bolsonaro, Guedes e Campos Neto, derrotado por Lula nas urnas, está sabotando o desenvolvimento do país. Fecho aspas. Olha... Quanta bobagem. Agora é o seguinte, na verdade, essa é uma parte de humor, mas a gente deve levar sempre na esportiva e nunca levar a sério. Isso é mais importante, não levar a sério. Quando você começa a entrar no que ela disse, debater e discutir, você está levando a sério, você está dando importância. Vamos ouvir, dar umas risadas e comentar o importante que é a redução da taxa de juros. Esse comentário, para mim, é absolutamente irrelevante. No caso aqui, veja só, olha, foram nomeados 2 novos diretores indicados pelo presidente Lula. O diretor de política monetária, que é o Gabriel Galípolo, e o diretor de fiscalização, que é o Ayrton Aquino. Então, saem 2 votos, que seriam aqueles votos mais ortodoxos, e entram 2 votos técnicos, mas alinhados com a política econômica implantada aí pelo novo governo. Então, de cara, você já tem 2 votos entrando. Conseguiram outros 2, então são 4. Quando chega no presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, tem 4 votos votando pela redução de 0,5% na taxa Selic, que é aquela taxa mínima anual de juros. E mais 4 votos diminuindo 0,25. E ele vai dar o voto de Minerva. Ele pode até ter tomado uma decisão técnica, mas como disse a Carol Curimbaba,
Dizer que ele não decidiu sob pressão é desconhecer a realidade. Eu, sinceramente, aqui eu não sou economista, mas eu sou sempre a favor, na economia, de medidas ponderadas passo a passo. Todas as medidas heterodoxas, são aquelas medidas tresloucadas que saem do papel, planos mágicos, acabam dando errado. Quem não se lembra, os que já eram nascidos, do Plano Cruzado, de 1986, do Dilson Funaro. Não deu certo. O que dá certo realmente para fazer uma redução consistente da taxa de juros, e não um chamado voo de galinha, como dizem os economistas, é uma redução de taxa de juros consistente com base no equilíbrio fiscal. Gastar menos do que se arrecada. Se o governo gastar mais do que arrecada, vamos agora aprovar a votação do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, ele permite uma certa variação. O teto não é tão rígido como o sistema do teto constitucional, mas ele permite, mas pelo menos é alguma coisa. Só que a grande decepção é que a lei o projeto que vai se transformar em lei do arcabouço fiscal não estabelece nenhuma sanção. Ou seja, se for desobedecido o teto, não acontece nada. E é isso que faz a taxa de juros subir. Porque o que acontece? Se nós estamos gastando bastante, a economia está desaquecida e você artificialmente baixa a taxa de juros para que aumentar o consumo, você vai provocar aumento de consumo, inadimplência, superendividamento da população e desabastecimento. Volta da inflação. Então, e a volta da inflação tira o poder aquisitivo da população. 0,25, meio ponto, tudo bem. Agora, eu espero que o Roberto Campos Neto não saia da sua linha técnica e que se mantenha aquilo que a agência Fitch considerou fundamental para melhorar um pouquinho a nota de investimento do Brasil. Autonomia do Banco Central. Não pode ter comando político ideológico sobre a política monetária do país. E sobre isso ainda, Negão, a expectativa é de que a gente chegue em dezembro com 12,0. É um sonho, tá? Para ir para esse governo atual, principalmente para Gleisi Hoffmann, mas é utópico, né? O que eu já ouvi de vários economistas é que a gente chegaria em dezembro com 13,25, ou seja, o que tem agora. Então, ponto pro governo. Eu vou tentar, o Capês agora foi espetacular aqui na explicação dele, eu vou tentar simplificar só um pouquinho, dizendo para vocês o seguinte: a taxa de juros, ela mede se o governo é gastão ou não. Quanto maior essa taxa for, mais gastão é o governo. O grande problema da taxa de juros hoje nem é o varejo, que se fala tanto do varejo, mas é porque o varejo certos setores do varejo estão um pouco ligados ali ideologicamente ao governo. O meu maior problema hoje com a taxa de juros, o que eu enxergo de problema real é o seguinte: são os empresários que, ao invés de abrirem suas filiais, ao invés de investir em outras empresas para que se criem mais empregos, porque quando uma empresa é criada empresas satélites em volta dela, ou seja, muitos empregos são criados ali. Se ponha no lugar do empresário que tem 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 100 milhões para investir, e quando ele vai ter toda a dor de cabeça com encargos, com tributário que ele vai ter de contratar funcionário e traz isso, traz aquilo, terreno, entendeu? Ao invés disso, ele pegar o dinheiro dele e colocar ele parado lá rendendo 13,25 ao ano. O que você, no lugar desse empresário, faria? A importância de se baixar a taxa de juros é justamente para que esse empresário olhe e diga assim: poxa, não vale a pena eu deixar esse dinheiro parado aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou investir esse dinheiro, vou arriscar investindo esse dinheiro como? Abrindo uma nova filial, abrindo uma nova empresa, investindo numa outra empresa para que ela fique maior, para que se contrate mais pessoas, essas pessoas que serão contratadas gastarão. E aí você tem a roda da economia girando mais rápido. O problema todo é simplesmente o governo. É um governo gastão e é um governo que não dá sinais de que vai dar uma segurada. O Capês foi maravilhoso aqui no arcabouço. Eu chamo o novo arcabouço fiscal de teto de peneira. Porque você tem um teto, tá tampando um pouquinho o sol, mas se chover, como é que fica? E não tem assim se eles fizerem besteira, vai passar por isso mesmo. Então isso já segura para que a taxa de juros desça mais ainda. Desceu um pouquinho agora, beleza. O Lula vai continuar falando do Campos Neto?
Com certeza, porque também dá a impressão de que o Campos Neto manda sozinho, que não tem outras pessoas. A própria votação provou que tem outras pessoas, mas a narrativa dele é forte. A comunicação do Lula é impecável, vai ficar batendo cada vez mais forte. É isso, eu não quero me atentar aqui, porque de economia todo mundo já falou aqui da taxa Selic, 0,25, 0,5 ponto. Eu quero me atentar às falas da Gleisi Hoffmann, Palumbo. Porque se tem um lance do amor venceu nesse governo, a gente tá vendo aí um campo de batalha no Twitter. Não, você falou o que eu ia falar aqui. A Gleisi deve ter um amor platônico pelo Bolsonaro, porque basta você ser contra esse governo que você ou é bolsonarista ou é de extrema direita. O Lula falou que ele ia deixar o Banco Central ser independente, mas está toda hora metendo o bedelho lá, toda hora ele está lá com o dedão, cutucando. E a Gleisi, com essas declarações imbecis no Twitter, ela só fica polarizando mais ainda, promovendo a guerra. Eles são ligados o tempo todo pela vingança, e o que leva à vingança é o ódio. Eles não esquecem o Bolsonaro. Eles não esquecem. É o tempo todo falando do Bolsonaro. Se tiver um terremoto no Brasil, a Gleisi vai tuitar, culpa do Bolsonaro. É o tempo todo isso. Isso é insuportável, a população não aguenta mais essa polarização. O Banco Central é independente, pronto e acabou. E como o Negão falou, ele não decide tudo sozinho. E a Carol também falou, houve uma sinalização. Qual é a intenção dela tuitar? Por quê? Para provocar uma guerra. Porque aí vem o povo que não concorda com ela e começa, parece que eles se alimentam da guerra. Se não tiver essa guerra, eles morrem. E nada tá bom pra ela, né? Nada tá bom. É o tempo todo atacando o Bolsonaro. Esquece o Bolsonaro, vamos governar esse país. Carol Corimbaba, eu vou tirar alguns segundos até a gente trocar de pauta. Muito rápido, é só porque é um detalhinho danadinho que a gente tem que prestar atenção, ficar de olho vivo. Gleisi, não precisa ficar nervosa. Eu sei que você faz um papel, um personagem importante demais da extrema aí do PT, mas, pessoal, se atentem, por quê? Primeiro, tem 2 já diretores colocados ali pelo governo petista, tá certo? É como as coisas têm que acontecer mesmo. Um deles, o Galípolo, é provavelmente o próximo presidente do banco. Então, o voto dele também pode influenciar os demais diretores, que vão votar conforme o futuro presidente do banco, talvez. Isso pode ou não, isso é uma observação mais subjetiva. E, até o final do governo Lula, todos os diretores serão trocados pelo governo Lula. Então, Gleisi, fica tranquila que daqui a pouco o Banco Central vai ser um pouco mais heterodoxo, sim, porque todos os diretores vão ser trocados, tá? Então, é só um detalhe que a gente vai colocar a culpa em quem? Então, acabou o Botipiranha. Vai colocar a culpa em quem? Bom, acabou. E eu vou falar, depois que termina uma matéria aqui, eu sempre falo, nós ainda vamos pautar muito sobre esse assunto. Tá me olhando, Capês? Que legal, como vai? Tudo bem? É que eu queria dar uma palavra de 10 segundos. 10 segundos pro Capês, vamos lá. Os Estados Unidos da América, nos últimos 30 anos, gastaram muito mais do que arrecadaram. O déficit dos Estados Unidos é de 34 trilhões de dólares. O Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, subiu os juros. Veja a relação entre gastança e juros. Olha só, e o Brasil pode estar caminhando pro mesmo lugar se não tomar cuidado. Senhores, olha só, o ex-ministro do GSI do governo federal, o general Gonçalves Dias, foi ouvido pela CPI do MST. O deputado Ricardo Salles, relator da comissão, questionou G. Dias sobre o seu posicionamento como militar sobre o regime de 1964, causando revolta na base governista. Vamos acompanhar. O senhor entende que 64 foi algo positivo ou negativo para o Brasil dali por diante? A pergunta é simples. Deputado, obrigado pela pergunta, mas eu gostaria de me ater ao requerimento da minha convocação. Obrigado, deputado. A força, o exército brasileiro ao que o senhor referiu, que serviu 44 anos, sempre se orgulhou da importante medida de 31 de março de 64. Porque se não fosse o 31 de março de 64, nós chegaríamos mais rapidamente aonde alguns aqui querem chegar nesse momento. Portanto, para mim soa muito estranho, para não dizer uma certa traição aos seus colegas de caserna, o senhor não dizer que 64 foi uma boa medida. Agora, talvez, essa sua posição explique. Ô, deputada, o senhor aguarda. Senhores, isso é o Brasil.
Depois, Salles falou de uma possível omissão do GSI ao não se reunir com o presidente Lula para falar do aumento das invasões. Gonçalves Dias admitiu que não tinha conhecimento sobre as ações do MST. Vamos acompanhar. O senhor tratou desse assunto, não é opinião, o senhor tratou desse assunto, invasão de propriedade no Brasil, com o presidente Lula e demais ministros, ou não? É sim ou não? Eu já respondi, deputado, eu não tratei porque não tinha conhecimento. Se eu tivesse conhecimento, tinha levado o presidente. É uma resposta lógica. Além disso, G. Dias disse que não recebeu qualquer relatório da ABIN sobre o MST. Vamos ouvir. Eu não recebi, no 38 dias, um mês, um pouquinho, em que a ABIN ficou sobre a minha gestão, nenhum relatório. Haja vista, senhores deputados e deputadas, a ABIN, quando o doutor Saulo assumiu, ela estava em fase de recomposição. Mudança dos superintendentes, mudança dos diretores internos e reestruturando a sua gestão interna. Eu, como ministro, não recebi nenhum relatório de inteligência pelo sistema Sisbin. Olha, enquanto estava passando a matéria, eu assisti aqui, olhando para meus colegas, duas pessoas sedentas para falar. Uma delas, Palumbo, e a outra, Negão. Eu vou começar com você essa matéria, Negão. Ele falar que não recebeu e ele deu um motivo plausível, tá? Eu até acreditei aqui nessa desculpa que ele deu de não ter recebido o relatório da ABIN. Sabe que foi verdade? Porque nós noticiamos aqui que alguém lá dentro recebeu. Não chegou nas mãos dele? Nós noticiamos, todo mundo tá sabendo de todas as invasões. Aí ele falar que não sabia, fecha a ABIN, né? Mas o que a gente ainda tem a ABIN? Quanto à primeira pergunta sobre 64, vamos combinar que não tem nada a ver com o que estava acontecendo ali, com a CPI do MST, não cabia ali nenhuma opinião pessoal do general, mas que eu sinceramente achei que foi uma boa pergunta, foi. Mesmo entendendo que é errado, entendeu? Eu entendo. Pra mim, o Ricardo Salles aproveitou o momento ali. O Capês vai saber falar melhor do que eu e o Palumbo também, que são formados em direitos aqui, os mestres, na verdade, que essa pergunta foi para tentar desequilibrá-lo, a palavra é essa, desequilibrá-lo, para ele soltar a voz e falar. Ele tentou cavucar aqui, como diz a minha mãe, a ferida, se é que existe uma ferida lá, mas ele tentou achar alguma coisa para tentar fazer o G. Dias sair do controle e falar alguma coisa. É uma estratégia. Exato. O Palumbo e o Capês vão falar depois sobre isso. Eu vejo como uma estratégia, mas vejo muito mais como ele aproveitou o momento. Porque o Ricardo Salles, ele é um ferrenho crítico do Exército Brasileiro nos últimos tempos. Ele não tem medo de falar, ele não tem papas na língua. E dificilmente ele teria essa oportunidade, assim, de estar ali frente a frente com o G. Dias para falar sobre esse assunto. Para mim, ele aproveitou. E eu vou ser sincero com você. Para mim, foi uma excelente pergunta. Eu gostaria que ele tivesse respondido, apesar dele ter todo o direito ali naquele momento de não responder, porque ele tá lá pelo MST. Todo mundo sabe o que é o MST, todo mundo sabe o que está acontecendo com o MST, o tanto de invasões que teve desde o começo do ano e continua, dito que até os líderes estão falando que vai continuar. Líderes foram viajar com o presidente da República. É sempre bom lembrar que hoje o Lula não é mais o candidato, hoje o Lula não é só o líder da esquerda brasileira, hoje o Lula, ele é presidente da República. É o cargo mais importante para você ter que levar pessoas que dizem de peito aberto, sim, vamos invadir. E não é governo dar um jeito de resolver a nossa reforma agrária com a nossa lista de pessoas que precisam de uma terra. Não, é tipo assim, ó, o Palumbo tem uma fazenda, Palumbo, se você não estiver produzindo na sua fazenda, vou invadir a sua fazenda. Mesmo produzindo. Entendeu? Que é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla. Ok, Negão. Palumbo. Bom, vou tentar aqui. Tal pai, tal filho. Calma, vamos lá. Eu quero falar primeiro do Ricardo Salles e da sua coragem em estar ali tentando arrancar alguma coisa do G. Dias. Tá? O G. Dias, ele foi preparado para esse embate e falou somente o que ele quis.
Você não estava sentindo falta de estar lá na bancada? Ele levou um advogado a tiracola e eu via uma pergunta, ele olhava para o lado. Ou seja, quem está com a verdade não precisa de advogado. A verdade, ela é reta, a verdade não faz curva. Quem está com a verdade não teme. Se ele estivesse sempre falando a verdade, ele não precisava de um advogado a tiracola. O Salles pergunta uma coisa, ele vira para o lado, vai lá e responde de acordo com o que o advogado o instruiu. O G. Dias, desde quando ele arregou, ele não compareceu na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, apresentando um atestado fajuto, horas depois, estava dando entrevista. Aliás, isso deveria ser investigado também, esse atestado. Porque ele não passou mal, ele não estava doente. Quem está doente não vai dar entrevista logo em seguida. E a gente vê que ele está se borrando nas calças, ele está com medo de estar lá. É o famoso melancia, né? Verde por fora, vermelho por dentro. E parabéns pro Ricardo Salles. E quando eu falei tal pai, tal filho, é igual o Lula. O Lula nunca sabe de nada, nunca soube de nada, sempre colocava a culpa em alguém. E agora lá o seu cupicha lá, o G. Dias, a mesma coisa. Eu não sei de nada, não fui informado. Tá fazendo o que lá então? Coloca um boneco lá então. Vamos colocar um boneco lá, aqueles que ficam com a mão aberta assim, ó, que é melhor. E devemos lembrar, só pegando no final da sua fala, que o G. Dias foi colocado pelo Lula lá. Exatamente. E eu ainda acho que ele vai ser usado como boi de piranha. E o Lula vai chegar e vai falar o que o filho falou agora. Não sei de nada. Foi o G. Dias. Isso mesmo. Bom, enquanto o Palumbo falava aqui, o meu amigo Fernando Capês preparava o seu argumento. Meu libelo. Você já terminou ou eu posso passar pra Carol primeiro? Vamos com você então. Vamos com você. Já tá pronto aí, ó? Sim. Você escrever. Por favor, com a palavra, doutor Fernando Capês. Em primeiro lugar, esse coronel Gonçalves Dias me causa a pior impressão possível. Não só pela sua hesitação em responder, porque ele muito provavelmente mentiu deslavadamente para a CPI. Ele mostrava, inclusive, insegurança, olhava para o lado, não sei se era para o advogado deles, dizendo o que eu devo responder ou não devo responder. Ele não sabe dizer sequer se ele, como militar oficial, considera 64 um golpe, uma revolução, não consegue nem responder isso. Agora, o que mais chama atenção é o seguinte: o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, que é a ABIN, diretor da ABIN, órgão responsável pela colheita de informações, pela inteligência do Planalto. Entre o dia 2 e o dia 8 de janeiro, lembra que a manifestação foi dia 8 de janeiro desse ano. Do dia 2 ao dia 8, esse diretor da ABIN emitiu ao Gabinete de Segurança Institucional do Coronel Gonçalves Dias 33 alertas de que haveria uma manifestação de grandes proporções. 33 alertas que estão numa planilha. Planilha esta que, segundo o próprio ex-diretor da ABIN, foi alterada a mando do senhor Coronel G. Dias. No dia 8 de janeiro, primeiro na véspera do dia 7, informação de que haveria manifestação de grandes proporções ao governo. E no dia 8, às 13h30, um telefonema dele para o G. Dias. E ele fala que não estava sabendo e que ninguém comunicou. Então é importante que a CPI, essa CPI é a CPI do MST, não é a CPMI. Mas é importante que os deputados que integrem comissão parlamentar de inquérito não deixem virar circo. Não usem o seu tempo fazendo discursos ou perguntas que muitas vezes não têm relação com aquilo que está sendo investigado. O Ricardo Salles é, na minha opinião, um dos deputados mais inteligentes da Câmara dos Deputados. Palumbo também, delegado experiente, extremamente inteligente. Talvez o Ricardo seja o mais inteligente, eu não sei. Porque mais que o Palumbo, eu não sei se ele é. Mas é muito, tem um QI altíssimo. Mestre. Tem um coeficiente intelectual altíssimo. E eu já conversei com ele. Esta CPI do MST é importantíssima. Tem deputados do PSOL que estão deputadas tentando tumultuar, porque isso é desespero. E é importante que a CPI se centre para saber quem financia o MST. Existem mesmo estas salas de doutrinação marxista para a prática de atos atentatórios ao Estado Democrático de Direito? Onde elas estão?
O MST é um movimento armado? Quem o arma? Então, quais são as suas estratégias? Bem. E pedir ao INCRA, espera um pouquinho, o Lula foi presidente em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Aí a Dilma é 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e parte de 2016. E o INCRA não tem uma relação dos latifúndios improdutivos que devem ser expropriados? Um absurdo. O governo não tem uma relação das terras que a União comprou para fazer reforma agrária? Porque a Constituição diz, está claro, está lá no artigo 184. Basta emitir um decreto expropriatório declarando interesse social aquele latifúndio improdutivo e fazer a reforma. Só a melhor maneira de esvaziar o MST? Fazendo a reforma e assentando todas as famílias. Agora, você tem a pena do esbulho possessório é ridícula, é infração de pequenas causas de menor potencial ofensivo. E quando esse movimento pratica com violência, sabe quem prejudica? Quem? Principalmente o proprietário, claro, o latifundiário. Ninguém quer comprar, ninguém quer pegar dinheiro para comprar uma área e produzir, porque tem medo que vai ser invadida. Mas acima de tudo, Carol, quem é mais prejudicado? As famílias que democraticamente, silenciosamente, dentro da legalidade, se cadastram quietinhas no INCRA e aguardam a sua vez pacificamente. Perfeito. Carol, olha só, em depoimento à CPI do MST, o líder da Frente Nacional de Lutas, José Rainha, reconheceu que tem relações políticas e fraternas, eu coloco isso em aspas, tá? Com a deputada Sâmia Bonfim, sem negar vínculo com a parlamentar. Além disso, José Rainha disse não ter nenhuma ingerência sobre o fato de a sua ex-esposa ser empregada atualmente no gabinete de Sâmia. É maravilhoso isso. É maravilhoso, mas continuo. Olha só, José Rainha não explicou o motivo pelo qual deixou o MST e avisou que vai levar essa divergência com o movimento para o cemitério. Acompanhe. O senhor foi do Movimento Sem Terra, do MST? Foi. Até que ano? 2003, por aí. E o senhor saiu do Movimento Sem Terra e criou um novo grupo chamado Frente Nacional de Luta. De luta. E por que o senhor quis sair do MST e ir para a FNL? Deputado, como diz o senhor, todos os movimentos têm suas divergências. E a minha ordem de divergência política que tive com o MST, eu prefiro dizer que levarei para o cemitério. Bom, veja. Alguma que as divergências que ele teve com o MST, ele prefere levar para o cemitério. Provavelmente, se as expor, vá mais cedo para o cemitério. O Salles ainda foi ali serioso em brincar com ele e falar sobre o cemitério. É um desrespeito não só com a CPI, com as autoridades, mas com o cidadão brasileiro, essa fala do Rainha. Exatamente. Você viu a distância que o Salles estava do Zé Rainha, né? Quem é essa figura na história da reforma agrária brasileira? Ele é um velho conhecido dessas invasões, ele era do movimento MST, mas aí eu digo por que ele saiu. O cara é tão extremista, dito a lenda diz, tão extremista que nem no MST ele se adequou. Agora o que aconteceu de fato, realmente só Deus sabe. Né? O que se diz dele, que ele já foi também inclusive para a justiça em relação a esse problema, José Rainha é dito como um dos maiores criminosos agrários do país. Teve uma história que ele criou a Cocamp, uma cooperativa agrícola. Eu lembro sempre que a cooperativa é extremamente importante para o agronegócio brasileiro, mas ele criou essa Cocamp e foi condenado porque deu um golpe de 15 milhões no Estado. Para quê? Falou que ia pegar esse dinheiro, estruturar essa cooperativa, comprou um monte daquelas SUVs e caminhonetes maravilhosas e sumiu. Então foi esse o grande golpe que o cara deu. Além, agora ele está sendo também, vocês lembram do Carnaval Vermelho que teve aqui no Oeste Paulista? A acusação é que ele estava ameaçando os fazendeiros, falando: se você não me der dinheiro, essa é a acusação, precisa ser investigado. Se você não me der dinheiro, a gente vai invadir a tua fazenda. E a Sâmia, pessoal, a Sâmia tá ficando velha, conhecida também aí da população que trabalha no campo de sol a sol. Por quê? Ela apoia esse movimento. Ela diz que é toda dos direitos humanos,
Mas ela nunca fala das famílias que são coagidas nos movimentos, na maioria das vezes. Mais uma vez, não são todos os movimentos que fazem esse caminhar ruim. Mas ela não fala dessas famílias, dessas mulheres e crianças que são coagidas a trabalhar no movimento também de sol a sol. Eles não podem nem ter uma casinha mais arrumadinha, porque vai demonstrar que eles estão bem de vida, não pode. Eles são realmente coagidos. E a Sâmia ainda emprega a ex-mulher, que a gente nunca sabe se é ex, se não é, se tá junto, se não tá, do tal do Zé Rainha. Mais um monte de depoimento que ela deu no 8 de janeiro, mas aí eu não vou me estender. Mas vocês veem que o objetivo ali é o quê? É juntar camaradagem porque eles dão voto. Olha. A frente parlamentar da agropecuária e o presidente da CPI do MST criticaram a invasão do Movimento Sem Terra a um centro de pesquisa da Embrapa na cidade de Petrolina, em Pernambuco. Os cerca de 1.500 integrantes já desocuparam a área depois de um acerto com o governo, que se prontificou em atender às reivindicações. Olha só, eles vão lá, invadem e aí exigem tudo de qualquer forma e eles acabam acatando, Carol. Eles invadiram, na verdade, justamente porque disseram que o governo já não tinha dado o que tinham combinado de outras invasões anteriores, daquela época ali do Abril Vermelho, né? Ou seja, primeiro, o governo já tinha negociado, o governo senta para negociar com o invasor. Invasor é criminoso. A gente tem, e sempre dividir as famílias que são coagidas, levadas lá, dos líderes da invasão, tá? Então eles já fizeram essa invasão agora na Embrapa para reivindicar algo que tinha negociado lá atrás. E agora estão negociando de novo. E outra, invadir a Embrapa. Pessoal, se tem alguma coisa pública que funciona no nosso país, é a Embrapa. Ela é responsável por elevar o agronegócio brasileiro de importador de alimento para grande exportador de alimento. É um centro de pesquisa e que vai direto no pequeno produtor rural. Quando você invade a Embrapa, você está invadindo a liberdade do pequeno produtor rural, aprender, ter alguma conexão com as novas tecnologias e com os novos estudos. E eles fizeram já outras invasões em centros da Embrapa para destruir pesquisa de anos. Vocês não sabem o que são essas pesquisas da Embrapa. Então é muito triste você ver que esses movimentos, além de coagir famílias, obrigá-las a fazer o que eles querem, destroem o progresso, que é a tecnologia e a ciência. Olha só, Palumbi, nomeado por Lula como superintendente do INCRA no Rio Grande do Sul, o ex-prefeito de Pontal, Nelson José Gracelli, é isso, né? Gracelli, desculpa, colocou em seu currículo como experiência profissional ter participado da invasão que deu origem ao MST. Vou colocar você a par, tá? Ele colocou no currículo dele, Palumbo. Parece piada, né? Ele participou. Parece piada. Né? Não, parece piada. Meu Deus do céu. Deus Vamos lá. Céu. Não, parece piada. A gente vê cada uma aí que só por Deus mesmo, de Jesus volta logo. Porque invasão é crime. É crime. Tá no Código Penal. O Capês acabou de falar, a pena é ridícula, mas é crime. Você não pode invadir a terra de ninguém. E não dá para aceitar isso. O que o Zé Rainha falou lá na CPI, a gente entende por que a Sâmia tumultua tanto a CPI. Porque ela tem interesse, claro que ela tem interesse. Ele se defende o tempo todo. E o governo, os líderes, né? Quer dizer, os líderes deste movimento, eles não têm interesse em assentar todas essas pessoas, e muito menos o governo. Porque o MST é um grande cabo eleitoral deste governo que aí está. Eles fazem campanha para eles o tempo todo. Eles estão nervosos porque o Lula não está dando tanto espaço para eles assim, ou não está dando tanta verba, né? Mas eles estão irritados por causa disso. E aí vem um fulano, né, um indivíduo, um elemento, vamos falar assim, um elemento, e fala que no currículo dele ele tem invasão. É piada isso aqui não pode ser sério. Jesus volta logo. Olha só, negão, a escolha de Lula por um ex-integrante do movimento não é novidade. Em abril, o presidente atendeu às reivindicações e nomeou 7 superintendentes que haviam sido indicados pelo movimento social. Nós, inclusive, noticiamos isso daqui, você lembra? Não só eu lembro, como o Felipe, que hoje não está aqui, eu viro e mexe e jogo essa na cara dele quando eu falo que o MST hoje é um movimento que só quer as coisas boas para os seus chefes. As pessoas que são aquelas que estão lá querendo uma terra, pedindo, implorando por uma terra, essas não estão ganhando nada. Nada, essas só estão ganhando a promessa. O Palumbo foi perfeito no que ele falou aqui. A partir do momento que o Lula fizer a bendita reforma agrária, a partir do momento que você conseguir dar terra para essas pessoas, e não só terra, infraestrutura para que elas possam plantar, para que elas possam
cultivar, você vai perder o seu principal cabo eleitoral. Isso não acontece só com o MST, isso acontece em várias instâncias entre os políticos, porque eu sempre falo que se tem uma coisa que político odeia é a solução de um problema, porque a solução de problema não gera voto. O problema gera voto. A promessa de resolver o problema gera voto. E é isso que eles precisam. A gente acabou de falar aqui, o MST já conquistou bastante coisa desde que começou o governo, mas não para as pessoas que realmente precisam. Conquistou para os cabeças, colocou os cabeças nos lugares chaves, daqui a pouco vão conseguir dinheiro para os seus assentamentos, mas não a resolução do problema. Isso não. O problema tem que sempre continuar. E é fácil resolver esse problema. A gente fala assim, nossa, mas é um problema complexo. Não, não é, porque a União é dona da maior parte das terras do Brasil. Então não faz o menor sentido você entrar numa terra particular. Isso não tem sentido. Quando o presidente que você ajudou e o MST é responsável por hoje o Lula estar onde está, porque é quem maior foi, os cabos eleitorais mais fortes, MST e CUT, entendeu? Que estavam lá no Brasil inteiro. Eles colocaram o Lula. Né? Isso, de movimentos. Okay. Eles são os maiores cabos eleitorais do Lula. Eles são responsáveis por Lula estar onde está. A maior força de qualquer lugar que o Lula ia, quem estava lá? MST e CUT. Mais sindical. Do que. Exato, que é a força sindical. Eles são responsáveis e eles estão recebendo. O MST está conseguindo avançar. Só que quem não está conseguindo avançar é o pequeno ali, aquele que realmente precisa. Só está conseguindo coisas a chefia. Entendeu? Perfeito, você foi muito feliz ao falar que o Brasil, ele gosta de problemas e é isso que angaria votos. Eu sempre falo isso aqui também, bem colocado, negão. Mas, Capês, vamos lá. Essa invasão no Embrapa, essas pessoas que invadiram, esses 1.500 invasores, porque a empresa brasileira de pesquisa alimentar merece respeito. Invasores. Não deveria ter saído todo mundo algemado, porque se a gente se submeter aqui a lembrar do 8 de janeiro, só o fato deles terem invadido fez muita gente ser presa. Por que o mesmo peso não é na mesma medida pro pessoal do MST, que eles invadem o que eles querem, desmatam o que eles querem e ninguém sai algemado desse lugar? Eles estão invadindo ali terras particulares. Simples, porque nós vivemos no país das narrativas, não no país da realidade. O que importa é a versão que você monta, você constrói, e a partir dessa versão, o que você faz com a nossa legislação. Então, não interessa proteger a sociedade, não interessa proteger a propriedade privada contra invasões por parte de grupos. É melhor criar a versão de que são revolucionários, que estão buscando o que é justo, o que é direito e, portanto, essa invasão é um movimento social e não um crime. Ora, essa invasão na sede da Embrapa em Petrolina, ela é lamentável e triste em vários aspectos. Ela é imoral nesse caso? Ela é imoral. Obrigado. Ela é imoral, gravissimamente imoral. Primeiro porque, como a Carol Curimbaba colocou aqui, nós estamos falando de um centro de pesquisas avançadas para a agropecuária que hoje se mantém, sustenta e evolui o nosso agronegócio, principal base da nossa exportação. O futuro do país está não só no agronegócio, mas em toda a industrialização que vai se organizar em torno do agronegócio, para aperfeiçoamento dos produtos agrícolas, não é? Para você agregar valor a eles. Agora, olha só. Petrolina, vamos lá, é considerada a capital do sertão. Petrolina fica num deserto. É a capital do sertão e ela é muito próxima, ali a divisa com a Bahia, Pernambuco com a Bahia, fica muito próxima de Juazeiro. É um miolinho. Eu fui fazer uma palestra uma vez em Petrolina, quando você vai chegando com um avião pequeno, você vai vendo toda aquela areia próximo a ela, como se fosse um milagre. Uma vegetação hortifruti granjeira, hortifruti passando por todo aquele traço de irrigação, daqueles braços de rios que são feitos. E aquilo é maravilhoso. Sabe quanto Petrolina exporta de frutas
num deserto. Eu não tô falando de tecnologia avançada de Israel, tô falando do sertão pernambucano e baiano. E só tem um rio ali como sua fonte de Eles brincam até, dizem que o pessoal diz que a melhor vista de Juazeiro, a melhor coisa de Juazeiro é a vista de Petrolina. E o pessoal de Juazeiro diz que a melhor coisa de Petrolina é a vista de Juazeiro. Tem uma rivalidade saudável entre eles. É R$1 bilhão em frutas. É o maior exportador de uva e manga do país. Produz goiaba, produz cana-de-açúcar, num verdadeiro milagre. E aí você tem a invasão de uma empresa que fornece tecnologia para esse deserto poder produzir estas frutas. Tapa na cara da sociedade. Numa região em que o presidente Lula, segundo as urnas, teve de 7-3, 70% dos votos. Então, alguma coisa está muito errada, é um desrespeito ao agronegócio, é um desrespeito à Embrapa, é um desrespeito àquela região e, sobretudo, é uma violação ao Código Penal traduzida numa palavra: impunidade. Isso é imoral. E a lei não se faz cumprir. Todas as vezes que a gente noticia aqui que o MST invadiu, eu não vejo depois, no decorrer da notícia, que eles foram presos. Aí eu tô vendo aqui uma falta grave no sentido da lei, da moralidade, da democracia. No máximo é um conduzidos para fora da fazenda. Exatamente. Conduzidos. É isso. Olha só, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, enviou uma proposta para que o país entrasse nos BRICS. Acredite você. Confiante, Maduro disse que espera uma resposta positiva sobre o pedido. Em maio, o próprio presidente Lula se mostrou favorável para que isso aconteça. Vamos lá, negão. É uma ditadura, já tem meio caminho andado. Ele já tem uma parte boa do currículo. Ele é uma ditadura consolidada, entendeu? Onde ele espreme ali a população dele, ou seja, ele já tem uma parte para entrar. Mas com qual dinheiro ele vai contribuir isso daí? Vai ser do petróleo? Vai ser do que ele está tirando da população dele? Dizem, eu não posso afirmar, mas o governo americano está atrás dele por causa de tráfico de drogas. Será que é esse o dinheiro que também ele vai... Porque para entrar no BRICS você tem que ter dinheiro, entendeu? Eu sinceramente, eu acho assim... O dinheiro que o Brasil vai emprestar para ele. O dinheiro que o Brasil vai emprestar... Uma coisa que me deixa muito triste em relação a isso daí é que às vezes a gente discute muito sobre essa coisa da Venezuela. Porque a Venezuela é isso, Maduro é aquilo, e a gente acaba sempre esquecendo do principal, que é o povo. Hoje a gente tem um governo totalmente alinhado aos interesses da Venezuela e totalmente parceiro, e eu não estou falando do ponto de vista de países, dessa vez eu estou falando do ponto de vista de seres humanos. A gente tem um presidente da República que é amigo íntimo de um ditador, que é amigo íntimo de alguém que supre o seu povo, o seu próprio povo, que cala o seu próprio povo, que prende o seu próprio povo, que não deixa que o seu povo possa se desenvolver, que faz aquelas eleições que só Deus sabe se são seguras ou não. Na verdade, a gente sabe, mas a gente tem que falar assim, desse jeito quase que ridículo hoje em dia no nosso país. Então a gente também não está tão será diferente. Que ele vai concorrer às próximas eleições? Ele vai. Ele disse e ai de quem não votar. Ele disse que não ia. Você acreditou? E olha só, Palombo, diante desse apoio, o presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, já discordou publicamente do presidente brasileiro. O líder do país vizinho questionou a agenda de integração de Lula e colocou em xeque até a participação do Uruguai no Mercosul, enquanto tenta costurar um acordo de livre comércio com a China, o que não é permitido pelas regras do bloco. Olha só, o próximo encontro dos BRICS vai acontecer em Joanesburgo, na África do Sul, entre os dias 22 e 24 deste mês. O presidente do Uruguai já levantou a bandeira. Alguém sensato no meio. Exatamente. Né? Alguém sensato, alguém coerente. Um ditador narcotraficante acusado pelo procurador dos Estados Unidos de envio de 300 toneladas de cocaína. Que vai parar lá nos Estados Unidos. Se ele pisar lá, ele vai ser preso. E aqui, o pai dos pobres, o amor venceu, recebe esse ditador que oprime o povo, um genocida. Vá falar mal dele lá no país dele pra você ver o que acontece. Experimenta falar mal dele. Não vão concorrer, ele vai colocar algum cupincha dele e vai ganhar.
Porque lá não se tem democracia. Basta conversar com qualquer venezuelano. E fogem para o Brasil aos milhares. Isso aí. E aí, o nosso democrata Lula, numa hipocrisia tremenda, ele fala que é só narrativa. Ele falou isso, que a democracia é relativa, que são narrativas, que nós não podemos acreditar nisso. Luiz Inácio Lula da Silva, hoje em dia tem internet, Luiz Inácio. Não dá mais para enganar o povo. Todo mundo sabe, eu falo o mundo mesmo, todos os países do mundo sabem que o seu amigo, ele é ditador, narcotraficante, genocida, não há democracia na Venezuela, lá o que impera é a força, a truculência, basta que aconteceu com a repórter. E ninguém quer ver o que está acontecendo lá. A repórter foi recebida a socos nos seios, né? E você, pai dos pobres do amor, tá lá apoiando um governo como esse. E o Negão falou assim, com que dinheiro que ele vai entrar? Com o dinheiro que o Brasil vai emprestar para eles não vão pagar nunca, já deve bilhões pro Brasil, não vão pagar. Enquanto o seu povo aqui no Brasil, Lula, passa necessidade. Aqui na cidade de São Paulo, tem gente que revira lixo para comer, na cidade mais rica do país. E o senhor quer dar o nosso dinheiro para um ditador e quer enfiar ele no BRICS? Não dá para aceitar. Carol, pode ser uma estratégia a longo prazo colocar a Venezuela no BRICS, o que talvez não faz muito sentido, porque a Venezuela está passando por um período muito difícil da sua história. Apesar de... Um dia eu estava com você no Linha de Frente, você falou que é o maior reserva de petróleo. E eu fui estudar um pouco sobre isso. Será que eles não tentam jogar xadrez com a Venezuela visando esse harém de petróleo no futuro? Ah, sem dúvida, porque na África a gente tem um monte de país que está sob ditadura e ninguém fala nada porque não tem nada, né? É uma miséria ali, ninguém fala das crianças que estão morrendo, mas estão falando... colocado, porque ninguém fala da África. Então. E isso me dá meu coração, sabia? Porque o povo fica brigando de tantos assuntos, meio ambiente que é extremamente importante, mas ninguém fala. Que criança na África morre de cólera, uma coisa super simples de se resolver, sabe? Mas enfim, vamos lá, BRICS. Tirando a Índia... Você até coçou a cabeça. Porque... nervoso aí. Não, porque... Você lembrou a minha mãe agora que faz isso quando vai pra Rodolfo e coça a cabeça aqui. Deixa o Lula comigo pra ele ver uma bronca com ele. BRICS, o que é? Índia ainda é uma baita de uma potência, ainda tá ali meio coitada. Mas olha a turma, festa estranha com gente esquisita. Rússia, não precisa falar mais nada, né? Putin quer estourar a bomba no mundo. China, que apesar de ser uma baita de uma potência, é uma ditadura declarada, tem um partido só, enfim, complicado. África do Sul, a corrupção absurda, que não deixa o país ir pra frente, mesmo estando em cima de reservas minerais, não dá, não vai, você não consegue progredir ali porque você não consegue ter acesso à energia. É um absurdo a corrupção que tem no governo da África do Sul. E Brasil, o amor venceu, né? Então é realmente um grupo complicado, que a Venezuela entrando também é um grupo estranho. Com ela entrando vai continuar estranho mesmo assim. Mas só que qual que é o ponto essencial aí? BRICS, Banco dos BRICS. Vocês lembram? Nossa Dilminha querida, amor venceu do coração. Ela que tá tocando o Banco dos BRICS. Lula já tentou enviar financiamento para a Venezuela através dos bancos dos BRICS e a China disse não, aqui não, ela nem faz parte dos BRICS. E agora, o objetivo de Lula, tanto com Venezuela quanto com a Argentina, para ajudar os amigos aí que vão concorrer à eleição, provavelmente, se Deus quiser, vão perder nesse ano, é enviar financiamento para países que não pagam. Ele quer ser o grande líder dessa esquerda, principalmente da América Latina e América Central. Vamos ver se ele consegue, mas eu espero que a China barre isso também. Perfeito. Carol, o que você escreveu aqui? Índia, que é minha letra. Não Índia, bonita. Tá? Eu tô colando aqui. Tinha algumas coisas, gostei da sua anotação aqui, pra falar dos BRICS. Fernando Capês, meu amigo. Primeiro, uma informação respondendo a sua pergunta anterior. Eu gostei na matéria passada quando você falou de 1 bilhão em frutas. Eu não sabia desse número, achei sensacional. R$1 bilhão em frutas. Fiquei com vontade de conhecer também. Exportador de uva e manga. Bom, mas o BRICS. Você me fez uma pergunta. Não, você me perguntou por que quem invade não sai algemado. Certo. Tem que responder a pergunta. Claro, mesmo não sendo a mesma pauta, Não é a pauta, mas é uma pergunta que ficou. Exatamente. A pena do esbulho possessório é detenção de 1 a 6 meses mais multa? É juizado de pequenas causas criminais. Como está aqui o nosso delegado Palumbo, não cabe prisão em flagrante, é termo circunstanciado e o que é pior, somente se procede mediante queixa. Ou seja, o proprietário vai ter que entrar ele com a ação. O Ministério Público não tem atribuição para isso. Só para responder a tua pergunta. Perfeito, ótimo, obrigado. Eu vou ficar um pouco nos aspectos geopolíticos, porque vocês já fizeram os comentários necessários, importantes, sobre essa entrada inconveniente da Venezuela. O que está acontecendo é o seguinte... Tentativa.
1 minuto, tentativa de entrada. 1 minuto você me dá, né? Não, você tem... Não, é rapidinho. Vontade. É o seguinte, a guerra da Rússia com a Ucrânia está provocando uma ruptura na pretensão dos Estados Unidos ao mundo unipolar. Nós estamos fazendo aqui, o mundo está se reorganizando e perigosamente. De um lado nós temos a Europa Ocidental, a União Europeia, a OTAN, comandada pelos Estados Unidos, que estão se organizando, e do outro lado está se formando um bloco, que é a China, a Rússia, a Arábia Saudita, a Índia, o Brasil, a África do Sul, e mais de 60 países estão querendo ingressar para fazer esse tipo de bloco. Isso está levando a uma desdolarização da economia. A Rússia vai vender para a China e aceitar o yuan como pagamento. Não vai aceitar mais dólar, não exige mais dólar. A Arábia Saudita vai romper um acordo que tem desde 1970 com os Estados Unidos, vai começar a vender petróleo, não mais em dólar, mas na moeda que o país quiser pagar. Isso é um movimento que vai levar a uma queda da economia da União Europeia. A Alemanha já está em recessão declarada, a França e a Inglaterra também, e os Estados Unidos, que destruiu um gasoduto da Rússia que levava gás natural para a Alemanha, está vendendo agora para a Europa pelo dobro do preço. Todos esses aspectos, o dólar vai deixar de seguir como lastro para a moeda nacional, para a economia mundial, vai ser substituído pelo ouro em barras. Toda essa movimentação, a Venezuela está se aproveitando para pegar uma carona com base no contexto geopolítico criado pela guerra da Ucrânia e tentar ingressar. O problema da Venezuela é o seguinte, ela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, mas uma baixíssima exploração. Ela explora menos petróleo que o Brasil. Pode, e ela né, tem mais capaz? Reserva que Estados Unidos e que a Arábia Saudita. E é discrepante, porque você tem, ao mesmo tempo, o país tem tudo para ser rico, viver em cima pobreza. Eles estão assentados no verdadeiro tesouro e não têm acesso para explorar. O problema é o seguinte, eles vão entrar no BRICS para fornecer o quê? Petróleo. Já tem a Arábia Saudita. Já tem a Rússia. Já tem os países do Oriente Médio. A logística de venda de óleo, a Arábia Saudita está do lado da China, do lado da Índia. A Rússia faz fronteira com a China. Então, me parece que, dentro do contexto da economia mundial, a entrada da Venezuela no BRICS, caso venha a ocorrer, trará poucos resultados para ela. O meu diretor soprou que algum desses países que você citou também foi convidado. A Arábia Saudita, que também foi convidada para o BRICS, olha só. Mas ele não precisa soprar, porque eu falei faz Arábia mais sentido. Saudita. Ah, você falou Arábia Saudita? Fala pra ele que presta atenção. Eu não falei. Eu falei da Arábia Saudita. Rapaz, ó, fala as dele, hein, minha direção. Claro que a Arábia Saudita. Falou uma capa pesada agora. Disse, inclusive, que ela está vendendo o petróleo. Só um minuto, você falou que é a maior exploradora de petróleo. Exportadora de petróleo. Não que ela havia sido convidada. Não. Não, então tá bom. Seguimos. Segue o barco, tá bom. O importante é que vocês dois estão certos, eu preciso do meu emprego, então os dois estão certos. Negão, vamos ver doutor, você. se liga aí. Te dá um minuto, Negão. Como eu disse no começo, né? O BRICS, na verdade, é uma reunião de países que ou são ditadores ou são muito corruptos. A Venezuela tem os dois atributos para entrar. Ela tanto é corrupta quanto é ditadora. Então ela já tá praticamente dentro do... Com o apoio do Lula. Com o apoio do Lula, né? Com o apoio do Lula. Eu acho, Negão, você não precisa falar mais nada, velho. Você já lacrou, já fechou. Já acabou. Game over. Meu Deus do céu. Nota 10 pra A gente Venezuela. tem 2 minutos aqui pra falar. É corrupta e é uma ditadura. Acabou. E tá com o apoio do pai do amor, do pai dos pobres, sei lá o quê. Carol. Posso só explicar a questão então do petróleo? Por que a Venezuela, sim, claro. diferente da Noruega, que conseguiu pegar o dinheiro e devolver para sua população, por que a Venezuela, apesar de estar em cima da maior reserva de petróleo, como a gente comentou, ela não conseguiu fazer isso? Algumas décadas atrás, ela sim começou a exploração do petróleo, só que teve a queda bruta do barril de petróleo e ela seu PIB só estava embasado na extração de petróleo, basicamente, né? E não tinha outras indústrias desenvolvidas, ou seja, o país, entre aspas, quebrou, né? Porque um país não quebra, mas ele perdeu a sua base de economia, virou uma pobreza danada, e aí quando você não tem nada, meu amigo, vira a narcoditadura que a gente tanto fala aqui. Então houve esse momento de exploração do petróleo, quebrou. Agora, Estados Unidos está explorando petróleo lá. O Biden, ele liberou para a Chevron explorar petróleo ali.
A França também já está entrando para a exploração de petróleo. Então tá tendo uma movimentação no mundo, até porque o dólar não é mais a moeda única de compra e venda de petróleo. Então o mundo começa a se movimentar nesse sentido, né? E você trouxe uma reflexão muito pertinente aqui, Capês, sobre a guerra da Ucrânia, que de fato já começa a mostrar ali os seus resquícios, né? Vou dizer uma coisa para você. Estão chegando denúncias de corrupção gravíssimas e muito bem demonstradas do Joe Biden e do seu filho Hunter Biden e o envolvimento com a empresa de energia e gás da Ucrânia chamada Burisma. Olha só. O pagamento de 17 milhões de dólares, já existem documentos, e-mail, troca de e-mails, rastreamento de ligações telefônicas. Tudo isso vai complicar muito. O Trump também está ameaçado de ser preso. Tudo isso vai complicar muito o cenário mundial. Olha, você está trazendo informações aqui que vai ficar para o próximo Linha de Frente, com certeza. Eu quero muito agradecer a presença de todos vocês aqui. Foi delicioso fazer o programa com vocês, viu? E muito obrigado pela sua enorme audiência. Muito obrigado de verdade. Jovem Pan, jornalismo independente. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.